Voltamos, meus queridos, voltamos segundo tempo da nossa aula, tá? A gente está conversando com vocês sobre a comunidade e a escola, né? O quem é a comunidade escolar. Estamos apresentando para vocês as pessoas que fazem parte da comunidade escolar. Apresentamos os professores, né? Tanto educadores como professores. Vimos que quem são os educadores são quem consegue transmitir essa ideia de conhecimento. Vimos que o lugar, objetos fazem parte do processo de ensino também, tá? Mas que sim, os estudantes também fazem parte desse processo de ensino-aprendizado, porque a gente, vocês como estudantes, se imprimem, tá? A realidade de vivência de vocês, as experiências, os medos, as angústias, os enjoos, né? De falar, ai, não quero trabalhar com a Joaninha, não. A menina é chata. Então, o professor já entende, ele consegue mediar, ele sabe, ele vai conseguir. Se o professor está ali acompanhando aquela turma há um tempo, ele vai conseguir entender quais são as bases daquele conflito, né? Então, vamos nós. É momento de enfrentar aquele conflito ou de enfrentar o conflito ou é hora de evitar esse conflito? Tá? Então, essa é a ideia. De saber a hora de fazer um confronto ou não. Tá? Bom, como a gente estava conversando aqui com vocês, diferença de estudantes e educandos. A gente viu que estudante é quem tem o ofício do estudo, né? Quem sabe executar a tarefa de ensino-aprendizado, certo? E aí é a grande ideia. O educando não necessariamente, certo? Então, educando é todos os sujeitos que em processo de educação, desencadeado pela consciência e incompletude, tá? Então, eu percebo, eu entendo que eu não estou perfeito. E galera, ninguém é perfeito, tá? A pessoa que se diz, eu sei de tudo, ela tá errada, certo? Então a gente precisa ter essa perspectiva de que não, pera, né? Até onde eu sei é isso aqui, que eu posso melhorar. Eu já apresentei para vocês a pirâmide de Maslow, né? Na pirâmide de Maslow, tá? A parte mais básica da pirâmide de Maslow, eu falei sobre ela, que é a teoria das necessidades de Maslow, tá? Pirâmide de necessidades. Na base estão as necessidades fisiológicas, tá? Como, por exemplo, dormir, comer, certo? E lá no topo estão as de autorrealização. Tá? Autorrealização. E já lá no topo, a gente vai encontrar justamente essa necessidade de entender de como a gente pode melhorar, certo? O professor, ele é um educando, tá? Em que aspecto? Em que ele precisa aprender os diversos conflitos. Quando chega um aluno com uma necessidade diferente, poxa, entrou um aluno agora com um quadro autista. Pera, como é que a gente pode ensinar? Certo? Lembra lá quando a gente estava na disciplina Educação Tecnológica e Midiática e a gente falou para vocês sobre tecnologias acessíveis, certo? Será que todo mundo entende o processo de tecnologia acessível? Claro que não, né? Então, poxa, diante dessa necessidade, eu preciso aprender, eu preciso me atualizar. É aí onde entra esse papel da completude de informação. O educando é estar em formação. E normalmente isso é cobrado para todo o mercado de trabalho, certo? Todos nós precisamos estar em constante aprendizado para que a gente possa se atualizar às necessidades, às mudanças sociais, porque elas são presentes constantemente.
O estudante e educando são sujeitos que assumem de modo simultâneo, complementar, o estudo e a constituição do ser humano, a centralidade dos educandos. O educando são protagonistas do sujeito do processo educativo. Não é um mero destinatário, tá? Crianças, adolescentes, jovens, educandos, não são contas bancárias reprodutoras e passivas, tá? Essa ideia aqui, ó, de contas bancárias, tá? É uma fala comum, certo? De Paulo Freire. E de alguns pesquisadores, estudiosos da sua época, tá? Que eles falam sobre educação bancária, que é essa educação que o professor fala e o aluno decora e absorve o que está acontecendo. Tá? Ah, professor, mas é isso que está acontecendo aqui dentro dessa sala de aula? Bom, essa aula ela foi construída, né, por várias mãos, tá? Por várias pessoas. Inclusive tem nós, professores, à distância, né, de estúdio, mas também temos os professores mediadores dentro da sala de aula, que está justamente para acompanhar cada realidade, cada turma diferenciada, para entender o planejamento base e modificar esse planejamento base a ponto de funcionar para cada escola, para cada unidade escolar, diante da realidade, diante das dificuldades existentes, certo? De entender os conflitos existentes. É falta de tecnologia, é falta de energia, é conflito de presença, o que está afetando as nossas turmas, tá? Então, essa é a grande ideia, certo? Para que a gente possa, de fato, colocar vocês, estudantes, como ativos desse processo de ensino-aprendizado. Mas aí, galerinha, é por isso que também o tio Assis cobra daqui do lado de cá, tá? Cadê a participação de vocês durante a aula? Tem que participar. E, queridos, esse tema aqui dá para vocês participarem porque eu estou falando da escola, da vivência de vocês. Eu perguntei para vocês, e aí, o que é escola para vocês? Vamos participar, gente. Vocês são mais participativos. Vamos nós, meus queridos. Como eu disse para vocês, quem são os stakeholders? Stakeholders são todas as partes interessadas, tá? Quando a gente escuta essa palavra, partes interessadas, tá? A gente precisa entender, ó, partes com interesse, tá? E a gente precisa entender essa relação de troca que ela vai ter em sociedade, certo? Primeiro que a gente vai conversar aqui com vocês é a família. Família, meu povo, tá? Não pode ser encarada como uma mera depositora de crianças e adolescentes na escola. Nunca foi assim, nem sempre vai ser assim, certo? Se você for, tem vários estudos, vários estudos que mostram, né, o desempenho. Opa, gostei, Tainara Ferreira. Para mim, a escola é um lugar de se aprender, além da socialização, que é muito importante no mundo em que vivemos. Opa, show, Tainara. Tá vendo como a gente consegue construir juntos? Obrigado, Tainara. Participe mais, todos vocês, tá? Pega o exemplo da colega de vocês e bora para cima. Gostei, tá? É isso mesmo, certo? Essa parte da socialização é inegável, todos os professores sabem disso, né? Vocês, professor reclama porque a gente conversa na sala de aula, mas eles sabem da importância, certo? Só que eles também sabem da importância de outros processos também, tá? A socialização, ela é muito importante, mas ela não é tudo. Tá? Tem vários outros pontos, né? Uma aula de biologia, por exemplo, que conversa com vocês sobre doença sexualmente transmissível, certo? Opa, é uma base muito importante. Está associada aqui a esse lado da família, por exemplo, tá? Então a família ela é muito importante no processo de ensino-aprendizado? É, tá? Mas nem sempre o pai ele está preparado para ensinar tudo, né? Então é difícil para o pai ensinar, por exemplo, sobre reprodução. Como é que ensina para o menino sobre reprodução? Como é que ensina para o menino sobre doença sexualmente transmissível? Eita, meu Deus do céu, como é que eu vou dizer isso, tá?
Gente, o diálogo, ele é fundamental. E sim, os pais também precisam fazer parte disso. Muitas vezes, o professor, né, ele tem a formação. Por isso a gente fala que o professor, ele tem essa ideia da formação, né? Então, ele se especializou naquilo dali. Então, o professor de biologia, ele fala sobre o tema porque ele estudou sobre aquilo dali. Ele traz um profissional, um enfermeiro, um psicólogo para falar sobre essas bases, para que você, como aluno, possa aprender o que, que é uma doença sexualmente transmissível. Quais são os exemplos disso? Ah, vamos lá e tal, é AIDS, sífilis, gonorreia e por aí vai indo, certo? E onde é que está a família? Só joga o aluno na escola para ele aprender isso? Não, também está dentro do processo. Por exemplo, tá? Na ideia do projeto de vida, tá? Por exemplo, como é que vocês nasceram, tá? Vocês vieram da onde, tá? Ah, professor, vim do minha família me planejou. E professor, sou filho de 2 adolescentes, então foi um erro, tá? Então observa, galera, qual é essa história, tá? E claro, enxergar isso não é se enxergar como um mero problema, tá? Mas pelo contrário, como um processo de construção de conhecimento. Não, pera, meus pais erraram, mas bora lá aprender também, para que eu também não entre dentro dessa quadro de conflitos, né? Para que eu não entre dentro dessa ideia de gravidez na adolescência, por exemplo, para que se eu não errar na gravidez na adolescência, mas não erre também, por exemplo, na DST, certo? Ou outros, não precisa falar sobre sexo, mas a gente pode pensar em outros aspectos do projeto de vida, tá? Como, por exemplo, quem era o sonho dos meus pais? O que foi que faltou para os meus pais alcançarem os sonhos deles? Que eu posso conseguir? Quais passos eu posso dar? Por isso, o papel do diálogo entre família e alunado é importante para essa construção. E você, como estudante, pode participar disso indo falando com o pai, com a mãe. Mas, pera lá, como era o seu tempo de escola? Eu falei lá no começo? Pergunta lá para ele, como era o seu tempo de escola? Como era o nome lá na escola? Era ensino médio? Era ginásio? Era científico? Né? Teve uma época que era diferente os termos, né? Agora a gente está passando por essas mudanças também. Agora estamos vivendo um novo ensino médio, já passamos por mudanças no ensino fundamental. Certo? Então o currículo ele vai mudando diante das diversas necessidades que a gente tem. Então conversa, pergunta como era no passado, certo? Como era no tempo dos pais de vocês. Pergunta também como era, por exemplo, quais eram os sonhos deles, né? Então, a gente pode perguntar para vocês, por exemplo, qual era o sonho de você como estudante lá no fundamentalzinho, né? Então, qual é o papel do pai nessa ideia, né? De incentivar, né? Quando a gente é criancinha, a gente tem esses sonhos meio quase impossíveis, né? Jogador de futebol, né? Astronauta, manicure e professor Gary para sair correndo atrás do caminhão de lixo, né? Então, a cada criancinha tem um sonho diferente, né? E aí, o que foi que aconteceu durante esse processo para chegar na criancinha de 3 anos de idade, do Ismael de 3 anos de idade, do Rômulo de 3 anos de idade, da Tainara de 2 anos de idade, para agora, vocês, com a idade que vocês têm hoje? Certo? Que caminhos vocês tomaram? Por que vocês mudaram de visão? Porque normalmente vocês vão mudar. Ali é um sonho muito fantasioso, né? Da criança. Agora não, vocês já estão mais adolescentes, estão mais conscientes dos caminhos. Quais os caminhos vocês vão seguir? Tá? E qual o papel da família nesse aspecto? De oferecer justamente essa confiança em vocês, de oferecer espaço, tempo, atenção. Tá? Eu vou fazer até um comparativo, galera, do ensino infantil, tá? Porque não é a base de vocês, mas só para vocês entenderem como é que a escola ela funciona, tá? Então, se você quem é pai, quem acompanha aí, por exemplo, o processo de ensino-aprendizagem de criancinhas mais novas, né? Toma um susto com a quantidade de tarefa que a criança pequenininha ela leva para casa. Você fala, meu Deus, mas por que tanta tarefa? Certo? Essa é a ideia do educador, tá? Do professor, porque ele está ali não só para educar a criança, mas também a família, porque a família tem que fazer parte daquele processo de ensino-aprendizagem, certo? Ela também tem que trabalhar aquele conteúdo, ela também tem que fazer ali aquela tarefa para ela acompanhar.
Oxi, não é na escola, porque não adianta só jogar para a escola fazer todo o trabalho e não acompanhar. A gente tem pesquisas científicas que comparam escolas onde a participação dos pais é mais ativa e a participação dos pais é menos ativa. E como é essa participação ativa, professor? É estar lá, é perguntar, né? No aspecto de cobrar e só de brigar com o aluno? Não, muito pelo contrário. É de saber o que está acontecendo, é do pai de se informar, é de ter feira de ciência, dele estar presente nesses dias, de ter uma horta na escola, ele se fazer presente nesses momentos, é dele, por exemplo, participar das reuniões pais e mestres e entender o que está acontecendo com o alunado na escola, certo? Nem todos os pais são assim, mas isso é um pai de construção, certo? A gente não nasce da noite para o dia nesse processo. Quando vocês saírem da escola, né, vocês estão há muitos anos na escola, né, vocês já estão no ensino médio, reta final, mas quando vocês se depararem com outras realidades, no instante vocês vão esquecendo as bases ali do que vocês viveram dentro da escola. E aí quando vocês forem pais de novo, vocês vão se deparar com essas cobranças, vocês vão se assustar. Mas é isso, porque vocês como pais também são educandos, tá? E vocês também vão aprender. E aí a ideia da família, tá? Nessa troca, tá? Família é stakeholder porque é parte com interesse, porque tem essa troca, tá? Essa troca de energia. Outras partes de interesse existentes, né, outros stakeholders existentes, entram todas as outras pessoas que fornecem de alguma forma, né, são fornecedores de alguma forma de algum produto da escola. Quem fornece livros, por exemplo, para a biblioteca ou para os próprios alunos e professores. Quem fornece, por exemplo, fomentos, né? Ah, investi naquela escola para a construção de uma quadra de esportes. Eu investi naquela escola para que houvesse, por exemplo, uma horta comunitária, tá? Então, existem essas ações ligadas diretamente a ONGs, tá? Então, por exemplo, a gente tem algumas escolas que têm associações diretas com cooperativas, e aí acaba que todo o projeto político da escola, ela acaba caminhando para dentro da onde? Para dentro daquela ideia da iniciativa da cooperativa, e aí a gente já tem justamente esse encaminhado, esse caminhamento do alunado para onde? Para o mercado de trabalho. São saídas, são caminhos diferentes em que a gente pode pensar ou caminhar. Então, exemplos aqui, ó, podem ser o próprio poder público, tá? Quando ela dá fomentos, incentivos, quando ele coloca internet dentro da escola, dentro da escola, tá? Quando ele constrói uma quadra de esportes, um laboratório de informática, enfim. Quando ele oferece um curso técnico diferenciado, meios de comunicação, comunidade, a associação de moradores, tá? A igreja, o conselho tutelar, coletivos juvenis, enfim. Outras partes interessadas, por exemplo, tá? Entram, como por exemplo, o processo de ensino-aprendizado, pois a educação afeta toda a sociedade. Vamos conversar também, queridos, com outras pessoas que são muito importantes no processo de ensino-aprendizado. Vamos conversar sobre os gestores, tá? Os gestores, galera, normalmente eles precisam ter uma formação diferenciada, tá? Ou eles são administradores, tá? Com especialidade na área de educação, ou eles são pedagogos com formação complementar para a administração, tá? Porque a pedagogia ela tem que dar muita base da administração, mas ela não dá tudo, tá? Muita coisa que vocês agora estão no curso técnico vão saber, muito pedagogo não vai saber, certo? Então, ele precisa ter essa complementação para executar melhor a atividade de trabalho deles. O gestor escolar ele é um administrador, tá? Um profissional responsável para gerir a instituição de ensino nos âmbitos administrativos e pedagógicos, além de interagir com toda a comunidade educativa. O gestor da escola deve gerir a escola a partir de diretrizes e políticas públicas educacionais, tá? Normalmente essas políticas públicas educacionais a gente chama de projeto político pedagógico, PPP, certo? E aí, como eu já disse para vocês durante a nossa aula de hoje, ele é moldado, ele é desenhado pensando na realidade local. Quais são os problemas e conflitos que estamos vivenciando aqui,
dentro dessa comunidade, certo? É um problema associado, por exemplo, à falta de insumos, né, nutricionais de alimento. Então, será que a gente consegue uma estrutura para fornecer alimento não só para a escola, alimento melhor para a escola, por exemplo? Vamos fazer uma horta dentro da própria escola, tá? Eu também eu também participei do Pré-ENEM na Estrada, queridos, esse ano, e eu pude conversar com muitos professores nesse caminhado, tá? E eu conversei muitas vezes com eles e a gente viu essa realidade. Ah, professor, a gente tinha a horta aqui na nossa escola, mas depois da pandemia a gente meio que parou e a gente ainda não voltou, né? Porque dá trabalho, né? Então tá aí essa tarefa do gestor de fazer esse alinhamento, né? Provavelmente o próximo ano vai ser um ano que as coisas vão funcionar um pouco mais, porque esse ano, 2020, foi o ano que as coisas começaram a voltar, mas as pessoas ainda ficaram um pouco com pé, com dúvida, né? De entender como é que elas vão botar gás, né? Então agora, já que depois de 2020 o negócio andou, né? Muitas escolas voltaram para o presencial, a gente vai com provavelmente 2023 voltar essa cara um pouco mais normal, né? O próprio canal Educação tem grandes propostas aí, tudo é certo, tá? E aí, galera, a gente tem essa ideia do gestor que tem esse papel dentro dessa cabeça de gerir esses funcionamentos, de entender essa relação, por exemplo, com o fornecedor, certo? De gerir, por exemplo, se for um gestor de escola, dependendo da escola, né? De gerir pagamento de funcionário, de gerir os recursos, gerir estoques. Opa, preciso comprar papel higiênico, papel para imprimir prova, certo? De gestão de estoque, de gestão de transporte, né? Todos esses temas que vocês, dentro do curso técnico em administração, já trabalham, certo? No processo de conversar com fornecedores, professores, enfim. O gestor requer uma competência técnica relativa a processos educacionais e administrativos. Por isso eu disse, queridos, quando a gente fala a palavrinha competência, a gente está falando aquele ó, chá. Que chá é esse? Competência, habilidade e atitude, tá? Beleza? Conhecimento, habilidade e atitude. Tá? Isso é competência. E a competência ela precisa perpassar não só os processos educacionais, da pedagogia, ou também do lado administrativo, da gestão, da gerência, de saber fazer um processamento, um licenciamento, de fazer um processo seletivo para contratar professores, enfim. Eu preciso ter essa noção de gerência de recursos, sejam recursos humanos, financeiros ou materiais. Tá? Eu preciso ter habilidade no trato interpessoal. Isso aqui, ó, vocês, tanto essa ideia de competência como inteligência interpessoal, que é uma das várias inteligências existentes, vocês irão, se não já estão conversando, com o professor André Loyola, lá na disciplina Gestão de Pessoas. Comenta para mim aqui se vocês já estão trabalhando esses temas dentro dessa disciplina, tá? Então, galera, a habilidade interpessoal, tá? É uma inteligência que a gente tem, das várias inteligências. Então, essa habilidade de saber conversar, de entender o outro, tá? É uma habilidade muito nata e específica, comum aos líderes, tá? Nem todo mundo consegue ser líder. E aí, professor, agora, se eu não nasci assim, eu nunca vou poder ser? Não, é uma habilidade. A gente consegue desenvolvê-la, tá? Então a gente precisa desenvolver. Precisa ter eficácia comunicacional, né? Saber conversar, capacidade de negociação e trabalho em equipe. Como assim, professor, capacidade de negociação? Atender os conflitos, da mesma forma como o professor, ele enxerga os conflitos dentro da escola, o gestor, ele precisa ver os conflitos que acontecem dentro da própria comunidade, porque às vezes pode ter conflito entre professores também, ou ai, tá achando que todo mundo sabe de tudo? Não, né? Mas o gestor, ele é o grande líder, ele precisa mediar esses conflitos. Às vezes pode ser conflitos financeiros, por exemplo, pode ser conflitos ligados, por exemplo, à necessidade de
de compra, de aquisição, né? Temos um investimento aqui, temos um fornecedor que está investindo tantos mil para essa escola. Onde é que a gente vai investir? É no laboratório de ciências ou na quadra de esportes, certo? Então cada um vai puxar para um lado, certo? Então como é que a gente pode negociar? Para onde é que vai mais recursos dentro daquele novo investimento, certo? Exige-se ainda competência para proposições, tomadas de decisões e estratégias, gestão de projetos, soluções de problemas, implementações e inovações e monitoramento de rotina. Então, todas essas camadas perpassam a ideia do gestor, tá? Que é o grande administrador daquela escola. Mas observa que é muita coisa para dar conta, né? Muita coisa para dar conta. Tem escola que precisa contratar psicólogo, tá? Para gerir os recursos, alguns pontos de recursos humanos, tá? Tem escola que precisa contratar contador, tá? Que é para gerir o recurso financeiro, tá? Para vocês verem o tamanho, claro que vai depender do tamanho da escola, dos recursos existentes, pertinentes, tá? Mas aí, galera, quando o foco, como a escola, a grande ideia é a educação, toda escola vai ter um coordenador, tá? O coordenador ele é o grande gestor também, só que é o gestor da área pedagógica. Então, o foco dele não está exatamente nos recursos financeiros. Até tem uma base financeira também, tá? Muito importante, mas o grande foco deles é no processo de ensino-aprendizado. Certo? É na hora de reunir, de criar esse planejamento, de discutir estratégias, de mapear interdisciplinaridades, ações, certo? Bora fazer a feira de ciências, quando é que isso vai ser executado, certo? Para mapear falhas de comunicação, faltas, né? Ausências de aulas. Não, vamos lá, vamos colocar aqui esse ensaio da quadrilha na aula de quem? Na aula de educação física? Sempre na de educação física? Será que não pode ser em determinado horário? Será que tem um horário livre? Então, esse professor está justamente para mapear essas camadas, né? Preciso de imprimir ofícios, né? De comunicação, de chamar profissionais para conversar com os alunos sobre determinado tema. Falei ainda agora, por exemplo, sobre educação sexual, né? Às vezes o professor de biologia vai fazer essa tarefa, mas às vezes não é só ele, às vezes eu chamo um enfermeiro para falar sobre o tema, ou médico, né? Para falar sobre esse tema dentro daquela escola. Então, o coordenador pedagógico ele está ali para saber quando isso vai ser inserido dentro da escola, certo? Será que é uma palestra para todo mundo? É para uma turma específica, né? Porque não precisa ser esse tema, pode ser outro tema. Tá? Então, a coordenação pedagógica é responsável por toda a área pedagógica, né? O coordenador pedagógico é o representante imediato do diretor, na sua ausência, ou quando ele for designado. A coordenação pedagógica ela é constituída por especialistas na educação, legalmente habilitados, tá? Que desenvolvam a sua atividade de forma integrada, promovendo a articulação entre os demais serviços, visando qualidade do processo de ensino-aprendizado. Colaboradores, tá? O ofício de colaborador e a gente vai falar sobre os funcionários da escola, né? Tem lugar de administração que gosta do termo colaborador, tem lugar que não gosta do termo colaborador, mas vamos seguir aqui na deixa do colaborador, tá? Mas são os grandes funcionários ainda dessa escola, tá? O ofício dos colaboradores estende-se aos serviços de apoio ao trabalho pedagógico e administrativo, como, por exemplo, o secretário, tá? A bibliotecária, o pessoal da telefonia, da portaria, da limpeza, né, os zeladores, o pessoal da cozinha, né, da nutrição, se a escola tem enfermaria, da enfermaria, se a escola tem apoio psicológico, o pessoal do apoio psicológico, né, os psicólogos, certo? Dentro da proposta integral de educação, tá? Aquelas escolas de período integral, tá? Então vai ser uma realidade muito comum nos próximos momentos. A gente entra aqui como os colaboradores também devem ser considerados educadores, tá? E aí sim, galera, tem muitas vezes, justamente porque
vai fazer parte do processo de ensino-aprendizado também, né? Essas escolas que passam o dia inteiro, integral, muitas vezes o aluno ele acaba passando por dentro dessas camadas dessa escola, né? Por dentro do refeitório, por dentro da limpeza, por dentro da biblioteca, né? Então, quem é que está nesse papel de ensino-aprendizado? Os colaboradores. Então, observe quando a gente usa esses termos educador, educando, né? Muitos outros profissionais entram dentro dessa história, né? O professor, ele tem a formação competente, tá? O educador, ele é quem consegue passar essa mensagem. Eu não preciso ter essa formação necessariamente. O teu pai te ensinou muita coisa, tá? E não necessariamente ele precisa estar formado em uma licenciatura para ser professor, certo? Mas a gente sabe que a gente precisa dessas competências também, tá bom? O ofício de colaborador na escola implica em... Bora lá, Patrícia Santos. Viabilizar a missão da escola sobre a perspectiva do cargo e da função. Planejar e executar as atribuições com rigor e zelo, organizando e mantendo organizado os ambientes e equipamentos, recursos e materiais sob sua responsabilidade. Atender e acolher respeitosamente os públicos internos e externos, solucionando as demandas por eles apresentadas, né? Claro que isso vai variando de ponto a ponto em que você encontra dentro da sua gestão. Bom, apresentamos para vocês o que já é a vida de vocês. Vocês devem estar falando assim, professor, mas isso aí a gente vê todo dia, né? Na prática é. Só que eu trouxe para vocês esse conceito mais teórico, né? Do que conceitual das palavras, né? Do que é educando, do que é educador, professor, estudante, diretor, gestor, coordenador, né? Trouxe esses conceitos práticos para vocês. Mas eu sempre falei muito para vocês sobre essa relação em comunidade escolar, não só com a comunidade interna, mas com a comunidade circunvizinha. Lembra, queridos, que essas aulas que a gente está aqui sempre são para focar na ideia de processos criativos. Vocês vão pegar esse material bem aqui e vocês vão marcar como importante, certo? Botei até aqui, ó, uns quesitos aqui para chamar a atenção. Isso aqui é importante. Processos criativos, galera. É a grande deixa para quê? Para o conteúdo da prova, da avaliação final de vocês, dessa disciplina, tá? A gente não está ainda com o projeto 100% definido, tá? Nas próximas semanas a gente vai apresentar para vocês esse projeto já para vocês começarem a estruturar, mas vocês precisam pegar já essas aulas e pensar já como é que vocês vão bolar ideias criativas. Por isso eu separei esse espaço, esse momento, para justamente trazer para vocês essas chamadas. Opa, como é que os processos criativos podem me ajudar a melhorar a minha vida em comunidade? A gente conversou com vocês lá no começo. O que é a escola? É processo de transformação, é o processo de ensino. A Tainara colocou aqui, ó, para mim, a escola é um lugar, né, de aprender, além da socialização, que é muito importante. Então, esse lugar é um espaço de socializar, de transformar coletivamente a nossa sociedade. Como é que a gente pode utilizar esse espaço para socializar e para transformar a nossa sociedade? Bora nós? Bora mostrar exemplos, tá? Vou deixar aqui para vocês vários exemplos. A gente não tem tempo de mostrar todos, mas eu vou sugerir que vocês acessem esse link aqui, ó. Para vocês buscarem ideias, tá? Beleza, ideias, tá? Projetos premiados no Desafio Criativo da Escola. Iniciativa destaca trabalhos de 9 estados, tá? Que valorizam a diversidade e a identidade de estudantes na construção de uma escola, certo? Aí tem os 9 estados, foi um desafio de 2018. Estados premiados: Ceará, Bahia, Sergipe,
Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Vou mostrar para vocês alguns deles. Vocês vão observar como a realidade local contou na sua construção. Olha só. Primeiro projeto, Bancop. O Banco Comunitário de Pindoretama, lá no Ceará. Estudantes do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, tá? Da unidade escolar Júlia Alenquer Fontinelli, da cidade de Pindoretama, tá? Eu não tenho certeza se é esse mesmo município, mas tem um município do Ceará que ele é muito famoso por ter criado o que? A moeda própria. Tá? Então ele tem uma moeda própria de uso coletivo. Por quê? Porque tinha ausência de banco e a sociedade precisava consumir e comprar, eles criaram uma moeda local, certo? E é claro que essa moeda local acabou criando-se um próprio banco. Então foi diante justamente disso. Ó, o município de Pindoretama não tem indústrias nem empresas de grande porte. Quando as pessoas precisam tirar dinheiro do banco, precisam ir para outra cidade, certo? Pois o único banco de Pindoretama não oferece esse serviço. Foi nesse contexto que jovens perguntaram o que fazer para contribuir com a economia do município, pois eles criaram o próprio banco com a própria moeda chamada Pindô, certo? Em homenagem ao próprio município. Tá? É claro que essa moeda ela está muito pequena ainda, mas ela foi uma iniciativa. Algumas comunidades, algumas lojas locais começaram a aceitar e aderir a essa moeda, certo? Então eles tiveram todo o trabalho de oferecer essa moeda alternativa para justamente permitir com que a economia pudesse girar, certo? A gente tem vários exemplos. No Ceará tem uma cidade, não sei se é essa mesma cidade, mas a gente tem algumas outras cidades no Brasil em que eles têm a busca sobre essa moeda alternativa. Inclusive, na própria web, quem gosta aí de utilizar as redes sociais, tem algumas redes sociais que utilizam as moedas próprias, né? Agora eu esqueci o nome daquela que faz lives, né? Elas têm as moedas próprias para que vocês possam fazer essas próprias contribuições, né? É claro que você vai ter essa associação com o dinheiro real, né? Com o real propriamente dito, tá? E aí é a ideia, tá? Aqui para vocês é a ideia. Mas como é que criam uma moeda própria, né? Como essa é o que a gente chama de moeda social, né? Como é que se cria isso? Aí eu vou deixar para vocês fazerem o quê, ó? A leitura no link, como tarefa de classe, de casa, ok? Beleza? Outro exemplo que a gente tem aqui, ó, cabelo e autoestima e construção da identidade da menina negra. Estudantes do sexto e do oitavo ano do ensino fundamental da Escola Estadual Professora Leila Maria Avelino, em Sumaré, São Paulo. Um grupo de 3 alunas que não se sentia contemplados com os conteúdos expostos em sala de aula sobre cultura africana e afro-brasileira. Práticas racistas continuavam acontecendo, principalmente a partir de piadas, tá? Muitas escolas acabaram trabalhando esses temas nos últimos anos, tá? Principalmente lá nos anos 2010, 2000 e pouco, final dos anos 2000, 2010, surgiu, ficou muito em alta um termo chamado bullying, né? Então, que prática é essa? É uma prática nova? Não, existe há muitos anos. Só que não existia denominação política para isso, né? Então, desde lá do final dos anos 2000, 2010, né, os anos 2010, a gente começou a falar muito sobre essa ideia do bullying, né? Hoje se fala já do cyberbullying, né, do bullying que acontece dentro das redes sociais. Aqui no Brasil a gente chama de cultura do cancelamento, né? Então, o bullying dentro da escola é justamente sobre isso, sobre essas piadas, né? Agora, por que acontecem essas piadas? Por que acontecem essas práticas, né? Ah, é por conta da estrutura do corpo, por conta da orientação sexual, por conta do racismo, certo? Então, às vezes, o problema que a gente enfrenta dentro da escola, o que eu estou enfrentando de problema da escola? É um problema social, por exemplo, às vezes é falta de comida dentro da minha comunidade, certo? O aluno, ele chega para a minha escola
perguntei até para vocês, por que que vocês vão para a escola? Não foi à toa que eu fiz essa pergunta para vocês. Por que que eu vou para a escola, professor? Porque eu vou, porque obrigado, né? E professor, eu vou pensando na comida. Por quê? Porque na minha casa não tem, certo? Às vezes é uma realidade. Eu vi que muita gente ficou calada, mas às vezes é a tua realidade essa. Aqui em casa não tem. Eu preciso compensar. Certo? Essa refeição ela é muito importante. Inclusive, durante o período da pandemia, as refeições, o lanche escolar ele foi distribuído por muitas escolas. Não vou dizer de todas, mas muitas escolas teve essa distribuição. Tá? Nesse caso aqui, dessas alunas, tá, lá em Sumaré, São Paulo, as piadas de cunho racista foram pivô para o bullying. E a solução estava aqui, certo? Para resolver o problema, os estudantes se mobilizaram para pesquisar o fenômeno e buscar soluções por meio de estudos e ações concretas dentro e fora da escola. E aí tá aqui, ó, o que foi que elas fizeram? As alunas participaram de simpósios, tá? Então, como é que faz para essas alunas se deslocarem, tá? Para os simpósios que acontecem? Isso leva recursos da escola, então tá o papel do gestor, do professor, de alocar recursos delas, certo? Integrantes do clube criaram que, ó, clube juvenil naturalmente cacheadas reunidas no pátio da escola. Isso é um movimento estudantil, nem toda escola tem um movimento estudantil. Às vezes é uma necessidade da falta da busca por isso, pela politização. Tá? Não como uma coisa ruim, mas criar grêmios estudantis. Para que serve um grêmio estudantil? Porque o aluno tem direito também à volta, a tomar decisões dentro da escola, certo? Então há essa necessidade de criar um grêmio estudantil. Na escola de vocês existe um grêmio estudantil? Comenta aí para mim. Tá? Camisetas criadas pelas jovens integrantes naturalmente cacheadas e estudantes aplicam questionários dentro da escola. Então, elas conseguiram fazer essa parte educativa, investigativa e, claro, social, construindo aí dentro da sociedade. E por fim, eu trouxe mais um exemplo para vocês, tá? De processos criativos que vocês podem, por exemplo, empregar dentro da escola de vocês, fazendo o quê? Essa análise pontual do quais são os problemas sociais enfrentados por vocês, tá? Então, estamos aqui, ó. Apoio à recuperação ambiental. Alunos, estudantes do 2º e do 3º ano do ensino médio do Colégio Estadual Delmiro Miranda Brito, em Canidé, São Francisco, Sergipe. Tá? Alunas que são moradoras de uma comunidade rural agrícola perceberam um problema causado pela falta d'água. Ao mesmo tempo que a escola, as estudantes ouviam com frequência as reclamações de colegas, tanto sobre a dificuldade de respirar com o tempo seco da região, como pela falta de hortaliças frescas para comer e merendar. Olha aí, que é a história que eu falei. Às vezes a tua realidade é essa. E aí, como é que a gente pode tentar juntos fazer o processo de melhoria? Por isso eu disse, escola, galera, é o processo de transformação. E juntos podemos fazer muito mais, certo? Eu quero ver esses projetos aqui, hein, galera? Apoio e recuperação ambiental, estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio, do Colégio Estadual Delmira Miranda, mostrando aqui, ó, as alunas apresentando as cisternas aos colegas de turma. A gente conversou sobre isso aqui lá na aula de tecnologia social. Certo? E aí tá aqui, ó, participantes do projeto constroem as casas solidárias, cisternas de armazenamento, e vocês podem ler muito mais aqui, ó, mais informações no referido link, tá bom? Queridos, o nosso tempo está encerrando, mas eu não vou deixar de apresentar as atividades para o dia de vocês, certo? Essas atividades elas ajudam vocês a refletirem sobre questões ambientais, mas pegando o eixo também aí da administração, tá? Para responder as questões é necessário ler o artigo que está disponibilizado nesse link, e essas questões estão referidas aqui, ó, questões 1, 2 e 3. Vocês podem discutir isso em sala com o professor mediador. Tá bom, meus queridos? Queridos, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. A gente se encontra novamente na próxima segunda-feira, tá bom? Grande beijo e até lá. Tchau, tchau.